Fala pessoal, que saudades que eu estou de vocês! Galera, agora vocês vão me aguentar aqui por videoaula, tá bom? Eu resolvi fazer essas videoaulas aí para facilitar os estudos e dar um toque pessoal nas aulas de filosofia, tá bom? Então o tema da aula de hoje será a crise da filosofia grega, também conhecida como filosofia helenística. Tá? Então, para compreendermos a filosofia helenística, nós precisamos compreender o que levou à crise do pensamento grego, né, da filosofia grega clássica entre Platão e Aristóteles. Então, basicamente, existe um conceito que se defendia na filosofia grega, que é a felicidade da polis, ou seja, o bem comum. Então, quando nós temos as invasões de Alexandre o Grande e a difusão da filosofia oriental no Ocidente, esse pensamento ocidental ele vai entrar em contradição com a filosofia oriental. Por quê? Porque se começa a questionar se realmente existe como alcançar uma felicidade da polis, ou seja, uma felicidade coletiva. Então, se questionava muito essa questão do bem coletivo que era defendido ali pelos filósofos clássicos gregos, tá? Então, com a cultura helenística e principalmente com Alexandre o Grande, se criou uma cultura híbrida que existiam os elementos ali da filosofia clássica, né, da filosofia grega, agora misturando ali com elementos da cultura oriental. Então, para a gente começar a falar da filosofia helenística, tá? Nós vamos precisar compreender dois conceitos básicos, que é esses aqui de baixo, tá? O conceito de ataraxia e o conceito de aponia. Basicamente, nas 4 correntes filosóficas que nós vamos estudar hoje, encontra-se a ideia de ataraxia e a ideia de aponia. O que seria ataraxia, pessoal? É tentar alcançar a paz de espírito. Uma pessoa que tem paz consigo mesmo, aquela pessoa que tem ausências de perturbações na sua mente, aquelas coisas que você fica pensando o tempo todo e fala, meu Deus, eu não acredito que isso está acontecendo, e você não sabe o porquê que isso está rolando, isso faz você sofrer. Então, você tem que fazer um movimento para encontrar a paz de espírito. Encontrando a paz de espírito, você entra em ataraxia, você vive bem com você mesmo, tá? Além da ataraxia, se para eu encontrar a paz de espírito, eu preciso entrar em aponia também, ou seja, é a ausência de dor, evitar as coisas que causam sofrimento na vida humana. Então perceba que, diferentemente da ideia da filosofia clássica, onde eu tento encontrar um conceito, né, de felicidade coletiva, a filosofia helenística ela é muito mais individualista, ou seja, você tem que encontrar a sua felicidade, você tem que encontrar a sua paz de espírito. Só você sabe aquilo que te causa dor. Entenderam? Então, muito mais do que o coletivo, a filosofia helenística, ela trabalha com essas questões mais do indivíduo, tá? Então, agora, para começar, nós vamos para as correntes filosóficas da filosofia helenística, tá? A primeira filosofia é do filósofo Diógenes de Sinope, também conhecida como o cinismo, tá? Então, o que seria o cinismo? O Diógenes, ele vivia uma vida simples. Ele falava que
tudo que nós vivemos é falsidade, porque tudo isso é criação do homem, tá? Então existe uma grande artificialidade nas afirmações do que é certo e que é errado, do que é bom e ruim. Então, essas criações que o ser humano cria para deixar a vida com algum sentido, para o Diógenes era o contrário. Então, para ele, a vida ela deveria ser desprovida desses artifícios. Ou seja, ela deveria ser uma vida simples, uma vida que a pessoa ela se tornasse uma cínica, ou seja, uma pessoa que vivesse como um cão. Então, para você ter uma ideia, o Diógenes ele é muito interessante no sentido de que nós damos muito valor aos bens materiais. Então, por exemplo, os cínicos eles mostram o engano de se acreditar em moedas. Porque quando você pega a questão do dinheiro, você está projetando valor em alguma coisa. Então, quando você não consegue adquirir aquilo, você sente dor. Então, seguindo a ideia da ataraxia e a ideia da aponia, como que eu faço para me livrar das perturbações da mente? Como eu faço para evitar a dor? Viver uma vida simples, viver uma vida de cão, viver uma vida de cínico. Se vocês observarem essa imagem acima aqui, ó, Diógenes, ele vivia em um barril, tá? Ele deixou de dar valor aos bens materiais, tá? A felicidade, ela está no que a natureza oferece para ele. Então, é interessante como Diógenes vê o mundo e como nós temos na nossa cultura elementos do cinismo para a gente deixar de sofrer. Então, por exemplo, esse personagem aí que todo mundo conhece, o Chaves, ele é totalmente inspirado no Diógenes. Veja bem, o Chaves, ele vive em um barril, ele não tem qualquer bem material, e se você for pensar bem, ele é o mais feliz da vila. O Seu Madruga não consegue emprego, o Kiko é invejoso, a Chiquinha também é invejosa, ela é briguenta. Todas as pessoas ali na vila, eles sofrem. Mas o Chaves, ele se recorre à frase dele. Quando ele faz alguma coisa que os outros consideram como errado, ele se livra com a famosa frase: foi sem querer, querendo. Então, na Vila do Chaves, ele sim é o mais feliz, porque ele vive uma vida de cínico, ele vive uma vida de cão. O que é felicidade para ele? Comer um sanduíche de presunto. Próxima filosofia helenística é o ceticismo. O principal filósofo cético é o Pirro de Élida, tá? Então, o Pirro, gente, ele considera que toda lógica é dedutiva. Ou seja, nós podemos duvidar de tudo, tá? Então, veja bem, as pessoas que vivem buscando uma verdade, elas entram em conflito entre as teorias, porque existem pontos de vista diferentes sobre um determinado assunto, tá? Tem pessoas que pensam de um jeito e tem pessoas que pensam de outro jeito. E daí o que ele faz? Ele tenta, na filosofia cética, fazer uma equivalência das teorias, uma equivalência dos pensamentos. Pô, por que será que a pessoa pensa de determinada maneira? Por que a outra pessoa pensa de uma maneira diferente? Então, você não consegue chegar numa verdade, você não consegue chegar numa conclusão definitiva. Então, o que é necessário fazer? É necessário fazer uma suspensão de
juízos. Isso na fenomenologia, futuramente nós vamos estudar o fenômeno de epoqué. Epoqué é basicamente suspender qualquer juízo que você tenha de certo e errado. E é só através dessa suspensão de juízos, é só através dessa epoqué que, para o pirro, nós chegamos na paz de espírito, ou seja, nós alcançamos a ataraxia. Então, na corrente filosófica cética, o ceticismo ele simplesmente fala: não é possível encontrar uma verdade absoluta. Então, simplesmente eu duvido de tudo. A pessoa que duvida de tudo é aquela pessoa que encontra a paz de espírito, porque para ela não existe verdade absoluta, existe apenas a dúvida. Outra questão importantíssima no ceticismo é a religião. Muitos confundem o ceticismo com o ateísmo. O ateísmo, ele tem uma verdade. Qual é a verdade do ateu? Ele nega a existência de Deus. Diferente do ateísmo, o ceticismo, do ponto de vista religioso, ele diz, os céticos dizem, que não se pode afirmar nada a respeito dos deuses. Ou seja, não existe como o ser humano chegar a uma conclusão se o Deus existe ou se os deuses não existem. Portanto, como não existe prova da existência de Deus, eu passo a duvidar da existência. Então lembrem-se, duvidar não é negar a existência. Duvidar é apenas afirmar que não existe uma explicação plausível para provar a existência de Deus e nem que Deus não existe. Ok? Vamos lá. Próxima filosofia helenística, a corrente filosófica do epicurismo. Tá? Então, o epicurismo, ele trabalha muito a questão da aponia, né? Então, veja bem, eu vou ler aqui para vocês a ideia do epicurismo, tá? Então, pense da seguinte maneira, ó. O medo, ele deve ser combatido. Por quê, gente? O medo, ele causa dor. Então, o que acontece? Se você viver uma vida baseada no medo, você irá sofrer eternamente. Então, você imagine tudo que você for fazer, você coloca o medo na frente. Para e pensa sobre isso, tá? Eu não vou atravessar a rua porque eu tenho medo que o carro me atropele. Eu não vou ir naquela montanha russa porque eu tenho medo de altura. Então, se você viver através do medo, você vai viver uma vida de dor. Porém, ele não está dizendo que eu devo seguir um prazer insaciável. Ou seja, o hedonismo epicurista, ele não está ligado a fazer tudo aquilo que o prazer traz como benefício para você, tá? Ele defende uma vida mais equilibrada. O prazer, ele deve ser controlado, tá? Então, sobre o prazer, nós temos algumas características. Então, existe o prazer dinâmico para Epicuro e o prazer estático, tá? O prazer dinâmico é o caminho que nós fazemos para a realização do desejo. Então, vamos pensar no exemplo, tá? Eu tenho o desejo de comprar determinado chocolate, tá? Então, qual é o caminho que eu preciso fazer? Eu preciso, sei lá, trabalhar, eu preciso ganhar dinheiro. Com esse dinheiro, eu compro chocolate, tá?
O prazer estático é a realização desse desejo. Ou seja, você comer esse delicioso chocolate. Me deu até vontade de comer agora, gente. Ai, meu Deus. Vou me controlar aqui. Bom, dentro dessa perspectiva, vamos parar para pensar, tá? Se o prazer estático dificilmente é atingido, ou seja, se eu não consigo atingir o prazer estático, ou seja, se eu não consigo realizar o desejo de comer esse chocolate, o que vai acontecer comigo? Eu vou sentir dor, tá? E daí o que acontece? Vamos dizer que o caminho para conseguir esse chocolate seja trabalhar. Esse chocolate é muito caro, eu preciso comprar ele. Ou seja, o próprio prazer dinâmico, tá? Ele se torna um elemento de dor. Por quê? Porque conforme vai passando o tempo, eu vou trabalhando, eu vou ganhando dinheiro, eu não consigo comprar aquilo que eu quero, o próprio prazer dinâmico, que é o caminho de se realizar esse desejo, ele também causa dor. Então, esse prazer, o tempo todo que nós buscamos, tá? Deveria ser evitado também. Ou seja, se eu devo evitar a dor e eu também devo evitar o prazer, eu preciso em um equilíbrio entre o prazer e a dor. Não é tudo aquilo que eu posso ter. Não é tudo aquilo que eu tenho medo. Então, no equilíbrio entre o prazer e a dor, principalmente o prazer ligado à materialidade, eles deveriam ser evitados, tá? Então o epicurismo ele se liga muito à ideia lá do Diógenes, tudo bem? Bom, outra questão importante para o Epicuro que é a prudência, tá? Então para o Epicuro nós precisamos buscar uma vida tranquila, tá? Então conseguir a tranquilidade na vida é sinônimo para Epicuro de prudência. Então, como que eu consigo essa vida equilibrada? É viver uma vida sem requintes, viver uma vida sem grandes refinamentos materiais. Por quê? Porque se você projeta a sua felicidade em bens materiais, a partir do momento que você não alcança, que você não consegue, que a sua felicidade está em conseguir esses bens materiais, a partir do momento que você não consegue alcançar, você sofre. Então, pensem que para o Epicuro, ser prudente é viver uma vida tranquila no sentido de diminuir a vida do ponto de vista dos requintes, tá? Se você atrelar toda a sua felicidade aos bens materiais, à materialidade do mundo, toda vez que você não alcança, você sofre. Lembrando que eu estou falando de atrelar a felicidade à materialidade. Para eu ser feliz, eu preciso ter bens materiais. Eu não consigo ser feliz de outra forma. Certo? Bom, o medo em Epicuro, tá? Sempre quando nós falamos do medo, geralmente as questões relacionadas ao medo está ligado à morte, tá? Então, para e pensa. Eu estava falando da dor, tá? Eu estava falando do medo. Agora eu vou chegar no seguinte ponto. Imagine se tudo que você fizer, você está atrelando a morte, tá? Então veja bem, se tudo que eu faço, quando eu penso na morte, eu evito de fazer, eu começo a sofrer, porque eu tenho vontade de fazer alguma coisa e eu não faço, tá? E veja bem, a morte, pessoal,
ela é inevitável. Ou seja, não existe outra alternativa. Todos nós um dia vamos morrer. E veja bem, quando você morre, a morte, ela não tem dor. Não tem dor no sentido de que quando a morte ela é dissolvida no sentido de não termos uma sensação, o que não se tem sensações não é nada para nós. A morte em si, não estou falando, por exemplo, eu estou acamado, tá? Eu estou ali, não consigo me mexer, estou preso em uma cama, estou vivendo por aparelhos. Realmente, se você for pensar dessa forma, você está sentindo muita dor. Só que veja bem, a partir do momento que chega a morte, você não tem mais essa dor. Então veja bem, a morte em si, ela é uma sensação do fim da dor. Ou seja, não devemos pensar na morte como dor, porque o medo de morrer acaba alimentando a dor, tá? E a política em Epículo, toda vez que o homem ele acaba se destacando no meio político, ele é atacado por inimigos que vão invejar a sua posição. Então pare e pensa na política, tá? Não existe um político que conseguiu na história agradar a todos. Então, a partir do momento, do ponto de vista de Epículo, que uma pessoa se envolve com o meio político, você perde a tranquilidade na sua vida. Por quê? Porque você não vai conseguir agradar todo mundo. Na política não existe espaço para uma vida tranquila. Você vive com a preocupação, por mais que você tenha boas intenções, quando você tenta fazer algo que defende o seu ponto de vista e esse algo não é aceito, não é acatado, a vontade geral ali não é concretizada, você vai sofrer. Então, para Epículo, as pessoas não devem se envolver em política, porque para um homem sensato é um homem que não chama atenção. O homem que não chama atenção, ele não tem inimigos. Pare e pensa um pouquinho na filosofia oriental. Se você for perceber, se a gente for generalizar o oriental, o japonês, por exemplo, ele não expõe muito aquilo que ele está pensando. Por quê? Porque ele não quer chamar atenção. Então perceba aí como a filosofia oriental está influenciando o pensamento ocidental. E o último filósofo da corrente helenística é o Zenão de Sítio com o estoicismo. Tá? Então, o estoicismo ele é uma filosofia de teor mais ético, que ele é assentado na disciplina, na austeridade e na indiferença em relação ao sofrimento e às condições materiais. Então, da mesma forma que os outros filósofos atrelam a não encontrar ataraxia nas questões materiais, o Zenão ele afirma a mesma coisa. Porém, existe uma palavrinha-chave que define os estoicos, no caso Zenão, como um diferencial. O Zenão ele trabalha com a questão do determinismo, tá? Para o Zenão existe um logos, ou seja, uma lógica no mundo, uma força maior que a gente pode chamar de destino, aonde tudo está traçado.
Ou seja, não adianta eu me preocupar com os bens materiais, com a felicidade ou com a dor, porque o meu caminho ele já está determinado. Tudo aquilo que a pessoa passa é inevitável, tá? Ou seja, as pessoas que tentam controlar esse destino são as pessoas que sofrem. Então você imagine você, tá? Você faz planos, você estuda, depois você pensa em entrar numa faculdade, sei lá, e depois você casa e depois você vai ter filhos. Então eu estou traçando um plano para o futuro. Então o que eu tenho que fazer? Eu primeiro preciso estudar pra caramba, para entrar numa boa faculdade, para conseguir um excelente emprego, para conseguir um excelente relacionamento, para eu poder casar, para eu poder ter filhos. Veja bem, eu tracei todo o meu destino, então eu vou viver em busca dele. Só que a partir do momento que eu vivo tentando encontrar esse destino e eu não alcanço ele, o que acontece comigo? Eu sofro. Então, na filosofia estoica, o determinismo ele é importante. Ou seja, se eu aceitar que tudo está escrito e eu não preciso buscar ele porque ele é inevitável, eu não sofro, tá? Então eu encontro a ataraxia, a paz de espírito, e eu encontro a agonia. Certo, pessoas? Espero aí que vocês tenham gostado. Teremos mais videoaulas. Beijão no coração de vocês. Estou morrendo de saudades. Valeu. Até mais.